Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou aguardar um pouquinho vocês chegarem para que nós possamos começar aí mais uma aula abençoada nesse planejamento, declaração de fé. O propósito desse planejamento é levar a palavra do Senhor às nossas crianças. E o propósito aqui é que juntas nós somos mais fortes. Você que já está chegando aí, seja muito bem-vinda. E eu sempre peço para você falar se tá bom o áudio, se tá boa a imagem. Sempre me diga aí, porque a gente tenta toda vez dar um melhor aí para todos que irão assistir essa aula. A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema aí para muitas pessoas até mesmo assustador. Outros acham que é um tema que não se ensina para criança. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, do que o Senhor tem para nos ensinar sobre o arrebatamento. Gente, vocês que chegaram aí, tá tudo bem? O meu som, o meu áudio. E aqui nós estamos, né? Quase terminando já. Nós estamos hoje no mês de setembro, na nossa aula, no mês de setembro. Então, todo o nosso projeto é assim: a gente apresenta a aula, né? Tema, e tenta passar aí pelos 4 dias aí que tem sobre esse tema. Então, o planejamento são aulas para o ano todo. Cada mês tem um tema e dentro desse tema existem 4 aulas para se trabalhar aí com a sua criança. Isso é muito importante porque a criança ela aprende também com a repetição, a criança ela aprende com as aulas interligadas, né? Não podemos ter assuntos soltos, por isso que nós estamos aí com o tema Declaração de Fé. Gente, alguém pode falar aí, a paz do Senhor, tia Bica, tá tudo bem? Até agora ninguém falou e eu sempre fico pensando, será que tá tudo certinho? Manda aí pra mim se tá tudo certinho pra eu começar. Valéria, a paz do Senhor, está assim. Obrigada, Valéria. Então já podemos começar, porque nós temos aí 1 hora de aula, né? E passa muito rápido pra gente apresentar. A paz do Senhor. Mari, tudo bem? Como você tá? Temos orado aí por você. Deus abençoe sua vida. Queridos e amados alunos, que bom que você está aqui. Quando eu era criança, eu lembro que quando se falava de arrebatamento, eu ficava morrendo de medo. Eu queria saber o dia que ia falar do arrebatamento, porque eu não queria ir na igreja. Se falavam antes numa linguagem assim que amedrontava, né? E aí, quando eu fui tendo uma certa idade, o meu pai, né, que era o meu professor de escola dominical, paz o Senhor, tia Paulinha linda, que participou aqui conosco, Deus abençoe. E aí o meu pai, então, começou a ministrar a minha vida. E eu fui entender, então, que arrebatamento, na verdade, gente, é a revelação de algo maravilhoso que está para acontecer. Então foi partindo dessa metodologia, desse pensamento especial que meu pai me passou, que eu fui crescendo e buscando, né, ideias maravilhosas para se falar do arrebatamento, do Apocalipse para as nossas crianças. E o Senhor então nos deu uma estratégia. E aí, gente, nós começamos a pensar, nós precisamos fazer um planejamento que fale da nossa fé. Toda a escola tem aí uma base curricular. E nós? Muitas vezes as nossas crianças, elas estão com histórias do Novo Testamento, do Velho Testamento, e fica indo para o Novo, para o Velho, às vezes a história é repetitiva, e aí Deus foi colocando no meu coração, eu preciso dar uma base, um fundamento para essa criança, né, para que ela tenha a defesa da sua fé, para que ela saiba declarar a sua fé. Não é muito mais fácil quando você sabe, né, o que o professor vai apresentar ali na base curricular do seu
me fugiu o nome, quando você pega a base curricular, tem toda ali a estrutura que vai se trabalhar. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor então foi me dando quais são as doutrinas que nós cremos, quais são a base fundamental do nosso estudo, da nossa fé. E eu fui durante um ano digitando essa bênção para nós aqui. E hoje, em setembro, Deus preparou para que você e eu pudéssemos falar. Olha, essa minha TV aqui, ela me dá uns golpes. Para que eu e você pudéssemos falar aí Deixa eu pular aqui. Para que eu e você pudéssemos falar do arrebatamento. Ok? Vamos lá. Professor, qual é a aula tema, a primeira aula? A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Qual é o objetivo de se ensinar isso? Ensinar que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. Agora eu vou parar um pouquinho a minha fala. Talvez você crê de uma outra forma, de uma outra vertente, certo? Depois, quando você começar a estudar, aluno, você vai ver que existem várias vertentes, né, de interpretações, né, para o livro de Apocalipse, mas eu sou da linha pentecostal, né, então eu creio assim, e eu acredito também que da forma como outras pessoas acreditam, né, que passaremos a tribulação ou pós-médio, entendeu? Eu acredito, eu sou pré-tribulacionista, tá? E assim é a minha fé que eu fui ensinada, então eu estou passando em cima dessa base, ok? Mas é muito importante nós aprendermos todas as outras visões, tá bem? E aqui nós estamos falando que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. Vamos lá. A primeira fase, ela é chamada de arrebatamento. E ela acontece e acontecerá antes da grande tribulação. Para nós que cremos, né? Antes da grande tribulação vai acontecer o quê? O arrebatamento. E vai ser invisível ao mundo essa primeira fase, ok? Depois nós vamos entender aí o porquê. E a segunda fase se dará a vinda de Cristo em glória, no momento que ele vai pisar a terra e aí sim todo olho o verá, ok? E aí, tia Bica, nós temos várias referências bíblicas, por isso que é muito importante aí para você ter a sua apostila, tá? E o versículo base dessa primeira aula está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17. Depois você leia todo esse capítulo, é muito importante, tá? Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos apresentar o que para as nossas crianças? Nada de medo, nada de assombrações, gente. Não iremos apresentar aquelas figuras que me apresentavam antigamente, né? Da besta, do tanto de chifre, nada disso. Porque Apocalipse se trabalha com a linguagem figurativa, simbólica. E para a criança aprender o abstrato é muito difícil. Então eu escrevi aqui da forma, né, que a criança vai entender e não vai precisar imaginar nada disso. Porque até mesmo se você pensar, agora nesse momento eu falar, qual é a imagem que você tem quando pensa na palavra Satanás, diabo? Você já pensa naquele bichinho que apresentaram para nós, né? Com aquele rabo todo vermelho, com chifre, com tridente. Então, quando nós apresentamos uma imagem pronta, isso fica na mente das nossas crianças. Então, nós precisamos ter muito cuidado, ok? Nós sabemos que quando João recebeu essa revelação, ele estava na ilha de Patmos, ele era o último, né, dos apóstolos ali que não havia morrido. Né? João morreu ali bem velhinho de morte natural, o Senhor havia feito essa promessa a ele, e ele estava na ilha de Patmos, e ali o Senhor deu a revelação a ele, e ele escreveu de forma simbólica. Então somente os santos, somente aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor podem entender essa revelação. Então, quando as pessoas tinham acesso a essa leitura, eles ficavam sem entender o que era essa mensagem simbólica.
tá bom? Então, nem tudo que está aqui é literal, é simbólico e nós vamos tentar aprender, né, de forma mais resumida. Não tem como se aprofundar, nós estamos trabalhando com crianças, né? Eu creio que a partir aí dos 5, 6 anos, da forma que eu coloquei aqui, fica bem visível e bem legal para as crianças aprenderem. Vamos seguindo? Nós vamos apresentar uma esperança. Apocalipse significa tirar o véu, a revelação. Tudo que irá acontecer já está escrito. Apocalipse é o final feliz daqueles que forem fiéis até o fim. Já está escrito. E também teremos um final triste para aqueles que não entregarem sua vida a Jesus. Essa é uma realidade. E nós vamos apresentar essa promessa bendita que está lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a promessa. Essa é a base desse mês que nós vamos trabalhar com as nossas crianças. Chegou o mês, professor, de trabalhar esse tema surpreendente. E eu coloco aqui para vocês estudarem. Nós temos aí muitas linhas, muitas vertentes teológicas, né? E segundo a nossa declaração de fé, nós cremos e professamos assim, que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 fases, tá? Nessa primeira aula, nós iremos apresentar a primeira fase, chamada de arrebatamento. Quando nós vamos falar sobre a palavra arrebatamento, é uma palavra que não se fala, né, no dia a dia. Então, nós precisamos traduzir as palavras sinônimas para que a criança faça sentido para ela. Quando nós falamos sobre arrebatamento, nós estamos falando no significado ali no dicionário, que significa arrancar, tirar a força, tá? Então, faça o sentido. É uma tirada de algo que não tem explicação. É algo que não foi marcado o tempo. Alguém vai vir e vai nos tirar daqui, nos arrebatar, ok? Então, nós vamos, piscar os olhinhos aí, crianças. Pisquem os olhinhos. Dá tempo de fazer alguma coisa? São milésimos de segundos, não é mesmo? E assim o Senhor diz que será como num abrir e piscar de olhos. Isso significa arrebatamento. Por isso nós vamos aprender que nós precisamos esperar o Senhor como se Ele fosse voltar hoje. Porque hoje Ele pode voltar para mim e para você. E a Bíblia nos fala, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, qual é a base que nós cremos, né, que nós seremos retirados antes da grande tribulação. Então nós pegamos e lemos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Então, nós acreditamos que a igreja será livrada, né, com antecedência da grande tribulação, ok? E aí nós vamos prosseguindo. Tia Bica, como nós podemos falar sobre o arrebatamento? Eu coloquei aqui na apostila para vocês também falarem que Enoque, né, foi trasladado, foi arrebatado. Elias, você pode contar aí de forma sucinta, né, o acontecimento desses personagens aí que pelo poder de Deus foram arrebatados, assim como nós aguardamos aí a vinda de Cristo no arrebatamento. Querido professor, não há um pensamento, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho recurso. Então eu coloquei aqui uma ideia muito legal para a gente trabalhar e vai ser fácil porque vai ser como um gatilho para sua memória sequencial, tá? Então trabalhar com símbolos. Quando eu vou falar sobre o arrebatamento? Primeira característica do arrebatamento: não serão todos que verão o arrebatamento. Vai ser invisível ao mundo. E somente aqueles que estão com a vida com Cristo, né, que entregaram a sua vida a Deus, verão e ouvirão, né, o soar da trombeta. E então você pode aí usar, deixa eu ver se eu peguei um símbolo. Eu não peguei, gente, foi tanta correria hoje, mas você pode usar um símbolo como o olho. Sabe aquele olho grandão daquele corinho que a gente cantou? Cuidado, olhinho, o que vê. Então, usa como símbolo, traga o olho para sua sala. Por quê? Você vai dizer, mas qual que é a diferença? No olho, gente, eu esqueci
e agora eu tô sozinha, não tem como eu buscar. Um olho, tá? E aí faça como uma placa. Coloque assim um sinal cruzado. Sabe como proibido estacionar? Por quê? Simboliza, crianças, que somente participará do arrebatamento aqueles que estão com a sua vida com Jesus Cristo. A Bíblia fala que vai ser como nos dias de Noé. Noé avisava todo mundo, como nós estamos avisando. As pessoas casavam, davam-se em casamento. Hoje as pessoas trabalham, né? As pessoas compram o que tem que comprar. E aí, tia Bica? E aí isso significa que as pessoas não estão dando ouvidos para quê? Para a vinda de Jesus. E aí, tia Bica? Jesus vai vir como num abrir e piscar de olhos. Então, a primeira característica. 1 Coríntios está escrito lá, ó. Num momento, num abrir e piscar de olhos. Seguindo. Somente aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então receberão esse chamado e serão, tirados aqui da grande terra. Porém, durante muito tempo, as pessoas estão dizendo, eu não acredito que Jesus vai voltar. Desde a época da minha bisavó, já se diz sobre isso. Mas, crianças, você pode pensar algo. Alguma coisa está diferente. Se você já ouviu seu pai falar, nossa, na nossa época não era assim, porque tudo está encaminhando para a volta de Cristo. Sim, mas graças a Deus que Deus vai nos tirar da ira vindoura. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 também nos dá um embasamento de que o Senhor irá nos arrebatar antes da grande tribulação. Veja o que está escrito. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, ok? Então, nós estamos embasados aqui no que cremos. O segundo símbolo que você vai usar, que eu também não achei, gente, é tanto recurso aqui em casa. E aí você vai usar o quê? Uma trombeta. Por quê? A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que vai se soar um tom, ó, por quanto, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, somente os salvos em Cristo ouvirão essa trombeta. Você pode colocar um som de trombeta. E eu coloquei aqui, por favor, não coloquem alto, não assustem as suas crianças, porque eu lembro quando eu era criança, tinha um louvor que falava das 7 trombetas, que eu segurava no banco com medo de chegar ao arrebatamento. Nós queremos mostrar para as nossas crianças que o arrebatamento vai vir nos tirar dessa tristeza que está virando esse mundo, né? Hoje liberando o aborto, isso nós vamos falar aqui sobre os sinais. Você já pode dizer quantos países já liberaram o assassinato de crianças, né? Que não poderão se defender. Isso só quer dizer mais uma coisa, os sinais da vinda de Cristo, ok? Vamos para o nosso terceiro símbolo. Nós podemos usar a cruz, esse aqui eu achei, olha lá, ó, usar a cruz, tá? Ou um túmulo vazio, para dizer o que? Olha, nós diremos que, primeiramente, quando tocar a trombeta, todos os mortos cristãos, os mortos que estão em Cristo Jesus, aqueles que morreram, né, e conheciam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos onde? Nos ares. Aqui você pode trabalhar a esperança. Você que talvez já se despediu do papai, ou de um vovô, ou de uma titia, né, ou de um irmãozinho, não se preocupe, há esperança, porque nós nos encontraremos novamente. Então aqui o terceiro símbolo você pode usar a cruz para falar dessa parte. Quarto símbolo, nós podemos representar aí com uma nuvem ou aqueles bonequinhos subindo com imã. Sabe aqueles bonequinhos que nós fizemos de mão dada? Você pode colocar aí uma nuvem. Gente, eu não tive tempo de fazer o imã, sabe? Mas se vocês quiserem, depois eu posso postar umas fotos aí desse exemplo. Ou aquele do copinho que você puxa Jesus
e sobe a linha e os bonequinhos sobem entre as nuvens. É mais ou menos isso. Eu coloquei aqui para vocês dicas desse exemplo, ó. O copinho com imã. Outro exemplo que o pastor Jean Porto, eu vou ver se ele consegue gravar um vídeo para nós também, falando sobre as batatas e as maçãs, sobre o arrebatamento. Quem já viu, gente, é muito legal para explicar aqueles que vão subir, né, e os que vão ficar, né? Então ele pica ali batatas e maçãs, parece tudo igual, porém quando se coloca na água, né, se eu não me engano, a batata desce e a maçã sobe, então ali haverá, né, a separação daqueles que subirão e daqueles que ficarão. É muito boa essa explicação, vou pedir se ele puder, ele é muito ocupado, mas se ele puder gravar um vídeo para nós também aqui. E eu coloquei o exemplo também do recurso que a tia Paulinha gravou o vídeo hoje à tarde para vocês, para falar dessa transformação que vai acontecer. Tia Bica, é muito especial essa parte, sim. Por quê? Por que o Senhor vai nos tirar daqui? Porque Ele vai nos tirar daqui, porque aqui não é a nossa casa, crianças. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos como peregrinos, como forasteiros. O que é isso, tia Bica? Aqui não é a nossa pátria. Por isso, o Senhor foi preparar uma casa para nós. Então, não se limitem a falar do céu. Sempre o céu é muito bem-vindo. E você vai dizer, olha, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim, que nós, se Jesus vier agora, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos até as nuvens, né? E ali nós encontraremos quem? Jesus nos ares. E aí, tia Bica, o que vai acontecer? Aqueles que estavam mortos, eles ressuscitarão primeiro, com um corpo transformado. Talvez o vovô, como a minha vovó, morreu de câncer, né? Já não tinha ali o seu joelhinho, já não tinha a mama, mutilado o seu corpo, mas o seu corpo será transformado como o corpo de Cristo em glória. Nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ficar doente. O Senhor quer nos tirar dessa dependência, dessa natureza pecaminosa. O Senhor está preparando este lugar aonde não vai ter mais essa tristeza. E assim nós nunca mais nos separaremos. Não, nós viveremos todos unidos eternamente com o Senhor. Olha que glorioso dia. Será que você pode ter essa esperança, criança? Esse desejo de esperar o Senhor? Ou o seu coração está tão apegado às coisas dessa terra que você não tem sonhado com o céu? Que você não sente saudade da nossa casa? Tudo isso aqui, a Bíblia diz que vai ser colocado ao fogo. Tudo isso aqui vai ficar, mas nós que formos arrebatados estaremos em um lugar aonde a traça não vai corroer, não vai ter doenças, não vai ter vírus, não vai ter pandemia, não vai ter separações, não vai ter morte, tia Bica, não vai ter doenças. Eu creio que pessoas que tinham todo tipo de enfermidades, de doenças, ali no céu serão transformados. Os bebezinhos que eu perdi o ano passado, meus filhinhos, eu perdi para criá-los aqui nesse mundo, mas eu creio que eles já estão no céu de glória me esperando. Então é nessa linha que nós vamos apresentar o arrebatamento para as nossas crianças, a alegria da esperança, que nós seremos tirados desse Egito, dessa escravidão. Onde nós temos que lutar todos os dias contra essa carne que quer nos aprisionar aqui nessa terra. E aí eu coloquei para vocês aí, você pode então, como está escrito em Mateus, 24, apresentar aí alguns sinais. Tia Bica, como nós podemos saber? O dia e a hora ninguém sabe. Pegue um relógio e apresente para eles assim, olha, por isso nós precisamos estar atentos aos sinais. Veja quantas desordens naturais estão acontecendo, né? Quantas catástrofes, né? Tremores de terra, você pode fazer uma pesquisa no Google. Antes acontecia terremoto sim, mas muito pouco, em lugares muito distantes, em lugares em meio aos mares. Mas hoje, vulcões que estavam adormecidos há muitos anos estão acordando. Tsunamis, enchentes em cidades que nem ao menos se chovia. E hoje está tendo aí, desmoronamento. E tantas coisas estão acontecendo. E isso é sinal da vinda de Cristo.
E a Bíblia nos fala e compara o tempo da vinda dele como uma grávida. E aí você pode pegar aquela boneca grávida ou aquele ventre que tem o bebezinho lá dentro e fazer essa encenação, professor, e dizer assim: a boneca, a mulher grávida, quando ela está para ganhar o nenenzinho, as dores de parto começam a apertar. E o Senhor está dizendo, quando as coisas começarem a ficar difíceis, ao ponto de você pensar que não tem mais espaço para viver aqui, não tem mais espaço para ser santo aqui, não tem mais espaço para a igreja aqui, a dor está tão grande, o Senhor então vai nos tirar deste lugar. Veja quanto que nós podemos trabalhar aí com as nossas crianças. Vocês gostam de castelos, crianças? Vocês gostam de assistir aqueles filmes da Disney, onde tem sempre um final feliz? É muito mais o que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós formos arrebatados, nós iremos junto com papai, mamãe, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, para um castelo, para a Nova Jerusalém, onde a tia já apresentou para vocês ruas de ouros, né? Praça de cristal, árvore da vida. Nós estaremos juntos com o Senhor, o veremos face a face, receberemos um novo nome. Veja! A coisa mais importante é que nós estaremos diante do nosso Deus, aquele que nos salvou, o nosso Jesus, e nunca mais nos separaremos. Apresente então aí o céu. E você pode então vestir aí um irmão, né, com as vestes de Jesus. E aí você vai dizer, o mais lindo é que nós vamos poder abraçar a Jesus. Deixe as crianças abraçar esse irmão, simbolizando que Jesus vai mostrar as suas mãos feridas. Jesus vai dizer, filhinho, valeu a pena você não ter emprestado a sua boquinha para adorar ao mundo, por isso você chegou aqui, porque o meu sangue te livrou do pecado deste mundo. E aí você pode então tocar a trombeta novamente e o Senhor vai dizer, ei, eu vim para te livrar da ira vindoura. E aí, crianças, vocês estão esperando a vinda de Jesus? Vamos orar e dizer para Jesus uma palavra que a Bíblia nos fala que significa assim, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e ore com suas crianças e diga, pode vir, Jesus, nós não temos medo, nós seremos felizes com o Senhor. Falar do arrebatamento é levar a esperança para suas crianças. E você vai dizer, se ainda na sua casa, um papai, uma mamãe, um priminho, uma titia, um coleguinha ainda não decidiu por esse Jesus, conte essa história para eles e diga, Jesus está voltando e ainda o convite para vir para este lugar está colocado ainda hoje. Dá tempo e as nossas crianças vão sair evangelizando aí as nossas famílias e amigos em Cristo. E agora, vamos para a nossa segunda aula. Tia Bica, mas você já terminou? Sim, mas a história não acabou. Vocês querem saber o que vai acontecer? Então venham na próxima aula. Tem um segredo para contar para vocês. E vão terminando a aula, deixando aí um gostinho de quero mais, tá bom? E a nossa segunda aula é o que, Tia Bica? Nós iremos falar sobre o tribunal de Cristo. Sim, porque assim que nós formos arrebatados, nós não vamos entrar direto para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que nós nos apresentaremos no tribunal de Cristo. E aí, Tia Bica, que desespero? Não é o trono branco para julgamento. Não, os que forem salvos no arrebatamento chegarão no tribunal salvos e ali apresentarão o que? Nós iremos ser julgados pelas nossas obras. O Senhor vai galardoar, vai presentear você e eu que chegarmos ali. Não é para condenação, ok? Somente os salvos participarão deste tribunal diante do Senhor. Qual é o objetivo? Explicar que receberemos galardões segundo as nossas obras. E qual é o versículo? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14 e 10. Amados professores, vamos arrumar essa sala ou ir para fora de um pátio como uma corrida de atletismo. Coloque lá na frente cones, separações, coloque uma fita ali onde eles vão passar ela, tá? E lá na frente coloque um pódio.
tá? Mas esse pódio tem que caber todo mundo, porque nessa corrida aqui todos serão campeões. E aí você vai participar e contar para eles assim, ó. Crianças, você pode também preparar medalhas para suas crianças ou coroas, o que você achar melhor, tá? Pode ser colocado botões de medalhas ou coroas. E aí você vai dizer: crianças, quando salvos foram arrebatados, ouviram a trombeta, eles vão se apresentar agora nas nuvens em um tribunal. E o Senhor Jesus vai então julgar ali todas as nossas obras. Sim, vai ser julgado ali pela misericórdia e pela graça. Por quê, tia Bica? Porque eu não ganho o céu pelo que eu faço. Não. Nada disso. Nós chegamos no céu porque Jesus nos salvou. Só existe um caminho para chegar no céu. Você precisa crer no Senhor Jesus para que você seja salvo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E as nossas obras? As nossas obras foram dons que o Senhor nos deu, foram capacidades que o Senhor nos deu. E o que nós fizemos com ela? O que nós fizemos com o nosso corpo, o que nós fizemos com o nosso pensamento, o que nós fizemos com a nossa fala. Então ali o Senhor irá nos provar. Está escrito, né, tudo isso para que você então veja. Olha lá, ó. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não precisa ter medo. Esse tribunal, você então receberá o galardão que está com o Senhor e vai ser dado a cada um segundo o que ele tem feito aqui na terra. Por isso, criança, se você canta, faça o seu melhor. Se você ministra, evangeliza na escola, seja onde for, dê o seu melhor, professor, porque tudo está sendo anotado diante do Senhor. Mas, tia Bica, como será que vai ser isso? Apocalipse 22:12 diz assim, ó. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Mas a salvação? A salvação não depende do que nós vamos fazer. A salvação está no que Deus fez por nós através da sua obra redentora. Tá? E olha aí, tia Bica, lembra que lá a tia Bica ensinou, ou sua professora ensinou, lá no tabernáculo o sacerdote vinha, tinha que sacrificar os animaizinhos, isso. Agora o Senhor Jesus então, está escrito em Hebreus 7:27, ele se ofereceu, né? E de uma vez por toda, não precisou mais sacrifício, então não tem obras para que nós possamos ganhar o céu. Ok? Vamos ensinar às nossas crianças que agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então eu faço por amor, eu trabalho porque o reino é do meu Pai, né? Eu estou fazendo porque eu honro o meu Pai. Então eu faço não porque eu quero dinheiro, não porque quero ganância, quero me aparecer. Eu canto não porque eu sou melhor, não. É porque o reino é nosso e é o do nosso Pai. E você vai ler então para eles em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, aonde fala que Paulo dizia ali que os atletas corriam ali uma maratona para ganhar o quê? Coroas. Naquela época as coroas eram coroas ali corruptíveis, de folhas, né, que iam se acabar. E Paulo, vendo aquilo ali, ele disse assim, olha, nós também estamos correndo em uma corrida. Lembra que eu disse que nós estamos de passagem nessa terra e nós não podemos parar. Porém, aqui nesta corrida que nós estamos vendo, ou que nós conhecemos aqui, ou 2, 3 lugares para vencedores. Mas nessa corrida, nós chegaremos todos campeões. E o Senhor diz assim para você, olha, você então vai receber das minhas mãos o que, tia Bica? Aquilo que eu tenho preparado para você. Nós não corremos sem um alvo, nós não estamos desferindo golpes aí para todo lugar, não, nós temos um alvo. Sabe quando o atleta corre, ele não corre pensando que ele vai se cansar. Ele não corre pensando que ele vai ter sede, ele corre pensando no alvo. E ali o alvo deles era a coroa. E para nós também podemos pensar que nós vamos encontrar Jesus. Então corra, criança, olhando a sua vida para Jesus. Olhe para Jesus, a sua alegria é Jesus, o seu contentamento é Jesus e Ele tem vitórias aí para você. E aí, ó,
pã, solte uma buzina e deixe as crianças ultrapassarem ali a linha de chegada que você preparou. Nós vamos observar que alguns vão chegar cansados, alguns podem até ali desanimar, porém vamos esperar todos chegarem. Então é legal um espaço grande aí para eles correrem. E aí você vai ministrar a palavra. Estão vendo, crianças? Quantas crianças chegaram rápido, só que outros pararam, tiveram outros que desistiram. Porém, o Senhor está dizendo que eu e você temos que voltar e buscar aqueles que estão parando pelo caminho. Você lembra de amiguinhos que vinham na EBD, que vinham aqui nos louvores e não estão mais? Nós temos que buscá-los, porque Jesus está voltando. E aí, não estamos competindo, todos nós estamos juntos, então dê o braço pro amiguinho, levante a mão e ajude o amiguinho para que todos nós possamos chegar. E ali nós temos aí um treinador, nós não conseguimos sozinho. Realmente, às vezes a gente quer desistir, realmente às vezes a gente não quer ir à igreja, não quero ir na EBD, estou com sono, porém o nosso treinador está ali todo dia. Acorda, todo dia ele está nos animando, todo dia quando a gente não tem força, ele ora por nós, ele intercede por nós. Quem é ele? Nós já aprendemos sobre ele, é o nosso Deus, o Espírito Santo. Ele está conosco aqui nessa terra para que nós possamos alcançar Jesus, Deus Pai e Deus Filho, mas ele está conosco aqui nos ajudando. E lá em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 13, nós iremos apresentar aí as nossas obras. Se eu fiz alguma coisa pensando em ganhar dinheiro com a motivação errada, tudo vai ser provado, porque o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes, a pessoa está pensando que se ele fizer muito, se eu pregar todo dia, e se eu for todo dia na igreja, muito, mas ele está fazendo a obra, mas ele não tem relacionamento com Deus dessa obra. Tudo isso vai virar nada. Lá em Coríntios, a tia Bica vai mostrar algo para vocês. Diz assim, que algumas obras são comparadas como palha, madeira, já até mostrei essa casinha para vocês, professores, na primeira aula. E tudo que nós fizermos vai ser apresentado. Viu, criança? O seu louvor. Às vezes você vem cantando de qualquer jeito. Às vezes você vem e não quer cantar. Às vezes já emprestou sua boquinha para músicas mundanas. Será que você está dando o seu melhor? E aí ele usa uma linguagem simbólica. Tudo isso vai passar pelo fogo. Se for madeira, se for palha, se for feno, vai virar em nada. E nós não podemos nos apresentar diante de um Jesus que deu a vida por nós com as mãos vazias. Mas isso, tia Bica, pode acontecer? Pode. A Bíblia diz que vai ter pessoas que vão dizer assim, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, e o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Esses aí nem chegarão no tribunal. Mas e nós? Se as nossas obras estiverem com motivações erradas, você só se cansou e não gerou frutos. Porém, vou mostrar para vocês, há obras que são consideradas como ouro, prata, metais preciosos. O que significa isso, tia Bica? Significa que a sua obra, deixa eu fechar aqui, a sua obra, ela vai passar pelo fogo como ouro. E quanto mais ele é apurado ali no fogo, mais ele fica mais precioso. A prata, o bronze, isso não se desfaz. E aí, tia Bica, aí sim, nós iremos ser recompensados. O Senhor vai dizer, olha aqui, valeu a pena o seu trabalho. E o Senhor então vai recompensar. A Bíblia diz que o galardão está com ele. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. O galardão está com ele. Quando nós trabalhamos para o reino com a motivação certa, ele diz assim, olha, você então vai receber. Amém? Nós iremos apresentar então as nossas obras no tribunal de Cristo. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Quem que vai se apresentar lá? Já falei para vocês, Apocalipse 22:14, todos que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador e foram fiéis até o fim, e terão o direito à árvore da vida e receberão um corpo glorificado como o de Jesus e entrarão pelos portais celestiais.
Que maravilha preciosa. E Jesus diz lá no 22:12 de Apocalipse: o meu galardão está comigo para eu dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor está olhando tudo que nós estamos fazendo. Nada passa do memorial dele. Tem um anjo do Senhor que anota até o nosso nascimento, até o dia que ele vai nos chamar. Tudo está escrito. E aí nós vamos lembrar que nós podemos passar provações sim. Isso não quer dizer que aqui na terra recebi Jesus, agora eu sou santo e não vou terá luta sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós somos amigos de Deus, nós seremos inimigo do mundo. E as pessoas vão nos rejeitar muitas vezes. Porém, nós temos que saber que o nosso galardão não vai ser aqui. Será o Senhor quem nos dará. Então, ore com suas crianças. Ore com suas crianças para que eles possam ter o olhar para o céu e que possam desejar comparecer ao Senhor com obras preciosas. Vão ser aí discípulos em ação a partir de agora. E você, professor, como estão as suas obras? E você, tia Bica, como estão as suas obras? Não podemos nos apresentar de mãos vazias diante de um Deus que fez tudo por nós e nos salvou. Amém? Vamos para a nossa terceira aula. Qual é o tema, tia Bica? As bodas do Cordeiro. Qual é a sequência? Sempre retome. Nós passaremos pelo arrebatamento, o primeiro estágio da segunda vinda de Cristo, que será visível somente para aqueles que receberam Jesus e audível somente para os salvos em Cristo. Depois, tia Bica, nos apresentaremos no tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas para galardão. E depois, tia Bica, entraremos para as bodas do Cordeiro. Qual é o objetivo de ensinar sobre as bodas? Nós iremos ensinar que a igreja que foi fiel será chamada para a festa das bodas do Cordeiro. Quem lembra da nossa aula lá das 10 virgens, que entrou o noivo, que entrou a noiva? Esse momento aqui que nós estamos esperando vai chegar. Tem as referências bíblicas e o versículo-chave é: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Nessa aula aqui eu pedi para vocês, professores, prepararem um banquete como uma ceia do Senhor, né? Nós já fizemos uma ilustração dessa, mas vai ser necessário para essa aula novamente. Uma mesa baixinha com pães, né? E com o vinho, um suco de uva ali. E vocês então vão representar ali uma ceia. Por quê? Porque nós, todas as vezes que tomamos a ceia, quando o papai e a mamãe tomam a ceia, quando a igreja toma a ceia, vocês já viram, crianças? Já, tia, vocês entendem o que é isso? Nós estamos fazendo um memorial, uma ordenança que o Senhor Jesus deu antes, né, quando ele estava para subir aos céus. Ele disse: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Né? Comer o pão e beber o cálice, anunciando a minha morte até que eu venha. Veja, é um ato simbólico que nos relata a promessa que está para se cumprir. Jesus vai voltar. Ele já morreu, ele já ressuscitou, foi preparar um lugar e agora nós estamos todos os dias anunciando o quê? A vinda dele. E aí, tia Bica, nós iremos participar. Se vocês prestarem atenção, o primeiro convite para as bodas do Cordeiro foi para um povo escolhido chamado povo judeu. Isso, mas esse povo escolhido, eles começaram a sentir isso com um orgulho em seu coração e humilhavam as outras pessoas. Então Jesus, com seu plano perfeito em salvar toda a humanidade, porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca. Jesus não quer que um jovem se perca, um pai se perca, não. Jesus quer salvar a todos. Porém, é um presente. Você precisa querer. E aí, Jesus então veio e quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele ofereceu esse convite e estendeu aos gentios. Quem eram os gentios? Somos nós, né? Que não somos judeus, mas hoje nós somos o Israel de Deus. O Senhor nos comprou com o sangue dele e nós fomos convidados para participar dessa festa.
Veja, crianças, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, no sangue dele, na morte e ressurreição dele, vão participar dessa festa das bodas do Cordeiro. E esperar essa festa é aquele mesmo sentimento de quando nós estamos esperando, a festa de aniversário. Você recebe um convite e você fica com o coração, mamãe, chegou a hora. Sabe quando você fica assim, criança? Ou você foi convidada para um casamento e você fica com o coração acelerado, acorda todo dia e faz risquinho lá para saber o dia que tá chegando. Dessa mesma maneira, criança, nós precisamos esperar, porque nós iremos participar de uma ceia assim como essa, mas muito mais especial, porque não será o pastor, não será os obreiros que irão nos servir, mas o próprio Jesus irá nos servir. Veja, valerá a pena passar às vezes por lutas, às vezes por um bullying, de alguém chamar você de crentinho, né, de santinho e tantas outras coisas de Bíblia. Não se preocupe, o seu alvo é o céu, lembra disso. Você tem que lembrar do céu, das bodas e você não vai se perder com o que as pessoas vão dizer de você, porque você é o que a Bíblia diz que você é. E aí, tia Bica, no livro de Apocalipse 19:9, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. O que significa as bodas, tia Bica? É uma festa, como uma festa de casamento. Por isso nós aprendemos na outra aula que o Senhor nos chama de noiva. A igreja dele é uma noiva e ele é um noivo. E ali, o que nós vamos fazer? Nós seremos presenteados, nós iremos sentar na mesa. Agora, já passamos pelo tribunal de Cristo, já recebemos aí o nosso presente, os nossos galardões, olha lá. E agora, vamos sentar todos lindos e uma mesa tão linda, né? E nessa mesa, gente, teremos convidados de tantos lugares. E aí, professor, eu coloquei para vocês aí, ó, prepararem alguns professores ou alunos representando aí Abraão, alguns patriarcas aí do Antigo Testamento, Isaac, Abraão, Jacó, tá? Você pode escolher aí alguns deles e vai dizer assim, ó. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 37, diz assim, olha, Jesus mesmo nos servirá, Lucas 22:30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos. Olha, nós fomos convidados pelo dono da festa e Jesus está dizendo assim, digo-vos que muitos virão gente do Oriente, virão gente do Ocidente e tomarão lugares nessa mesa. E nessa hora, professor, que entrará então Abraão, Isaac, Jacó, deixa eles entrarem. Isso é legal, professores homens mesmo, até mesmo pastores, obreiros, os convide e vista-os a caráter e diga assim, olha, eles foram mortos, né? Muitas vezes morreram por consequência da palavra, mas o Senhor os guardou e eles também participarão da mesa, olha lá. E aí você vai dizer assim, ó, só que há muitos que estão rejeitando o que, tia Bica? Esse convite. Esse convite que nós já apresentamos ele. Esse convite foi feito pelo próprio Jesus. E nós estamos como atalaias dizendo, extra, extra, Jesus te convida para essa festa. Você pode aceitar esse convite? O seu nome pode estar na lista? E muitas pessoas estão dando desculpas, assim como na parábola do casamento. Sim, alguns estão dizendo, não poderei participar da sua ceia porque eu vou me casar. Não poderei participar dessa ceia porque eu estou fazendo compras e não tenho condições de participar. Outros vão dizer, não poderei participar porque eu estou comprando aí videogames, vamos colocar na nossa linguagem, estou comprando muitas roupas, muitos sapatos, vou fazer uma viagem. Estão dando desculpa e estão deixando de lado o convite real que está chegando e sendo oferecido a todos os povos. Ninguém vai poder chegar diante do Rei Jesus e dizer, eu não sabia. Não, todos serão convidados e todos estão sendo anunciados. Jesus está voltando e os convida às bodas do Cordeiro. E aí, professores, eu coloquei para vocês colocarem aí, ó,
um professor vestido de Jesus, tá? E ele vai entrar aí com este convite. E aí, novamente, nós vamos apresentar para as nossas crianças. Você já recebeu esse convite? Você já disse sim para esse convite? Você já crê que o seu nome está escrito lá na lista de convidados desse Jesus? Você aceitou este convite? E então você vai ouvir assim, ó: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus, então, vestido lá, o professor, vai entrar: alegremo-nos, exultemos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. E o mais lindo, crianças, nós seremos colocados, em destaque diante dos anjos, dos querubins, de todos os seres celestiais, e Jesus vai nos apresentar: eis aí a minha noiva. Aleluia! E nós estaremos ali diante do noivo maravilhoso, e Jesus vai dizer: que alegria, que vocês permaneceram fiéis e são dignos de sentar à minha mesa. Aleluia! Ah, crianças, será a nossa batalha final. Nunca mais sofreremos nessa terra. Nunca mais precisaremos defender a nossa fé. Nunca mais colocaremos em xeque os nossos pensamentos. Nós vencemos. Jesus nos tirou desse mundo. Através do sangue de Jesus nós vencemos. E aí Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E será lindo, crianças. E aí deixem Jesus servir as crianças ali na mesa, O pãozinho, o suquinho de uva. Pode depois servir outras guloseimas, porque lá no céu acreditamos que vai ser um banquete real. E aí as crianças vão participar dessa aula maravilhosa e especial. E eu já estou sentindo a presença do Senhor Jesus. Eu creio que as nossas crianças desejarão ir para o céu. Não terão medo do céu quando nós apresentamos assim a palavra do Senhor para as nossas crianças. Aleluia. E agora a nossa última aula desse mês vai ser qual parte? Agora sim, a segunda parte, a segunda vinda de Cristo em glória. Tá? Agora visível a todo mundo, ok? Então, qual é o objetivo dessa última aula? Ensinar sobre o segundo aspecto da vinda do Senhor, a sua revelação aos povos do mundo e aos exércitos reunidos da terra, visivelmente, todo olho o verá. Tem todas aqui as referências na apostila. Qual é o versículo base? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas capítulo 21, versículo 27. Amado professor, eu coloco aqui para vocês, esse desenvolvimento será muito especial para a fé da sua criança, porque a sua criança, ela precisa estar embasada, porque senão ela vai ser engolida numa sala de aula. Nós temos visto aí quantos vídeos de professores, com a mente mundana, com a mente que não é a mente de Cristo, e tem deixado de ensinar ali lições, seculares, e estão ensinando aí ideologias. Então as nossas crianças precisam saber o porquê elas servem ao Senhor, qual é a fé dela, em quem elas estão crendo, qual é a esperança que elas estão esperando, e nós somos aqueles que fomos chamados para ensinar esta geração. E aí eu coloquei para vocês prepararem Jesus, só que dessa vez diferente. Jesus vai vir agora com uma roupa branca. Na altura da sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor, na roupa, tá? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele terá uma coroa, Ele terá um cetro de rei e terá aí uma capa, mas essa capa vai ser vermelha, como está escrito na Bíblia. E vamos preparar um narrador, vamos preparar aí um fundo musical triunfante, porque agora sim nós desceremos com o nosso Jesus. E eu coloquei aqui, recebam as crianças com muita alegria, coloquem um som de suspense. Crianças, vocês lembram que na última aula nós estávamos em qual momento? Nas bodas do Cordeiro. Tan, 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 fundo assim bem. O que vai acontecer, crianças? Crianças, enquanto nós estamos aqui nas bodas do Cordeiro, será um período que a Bíblia nos fala, e os estudiosos chegaram a esse número, de 7 anos. E estaremos em festa, em gozo e em alegria.
Porém, na terra, os que ficaram, lembra dos piruazinhos lá do nosso recurso? Aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados, estarão passando uma grande tribulação. E a Bíblia diz em Mateus 24, são coisas que jamais viram e jamais viverão novamente. E esses que ficaram aqui na terra, então, eles viverão, enquanto nós estamos 7 anos com o Senhor nesta glória maravilhosa, aqui na terra, durante 3 anos e meio, terá uma falsa paz. Por um líder que nós vamos aprender aqui. E depois 3 anos e meio de uma tribulação terrível. Por isso nós precisamos estar com o nosso Jesus. Aleluia. E quem ficar aqui vai receber um líder que a Bíblia o chama de anticristo. Você sabe o que significa essa palavra anticristo? É porque ele é contra tudo aquilo que se tem o nome de Deus. Ele é averso, ele tem aversão à palavra Deus. Então ele é anticristo, tá? E você vai dizer, quem é esse anticristo? Ele será um homem, um líder político, né? Por isso que nós temos que ficar de olho, né? E olhando os sinais aí dessa agenda que está para acontecer, tantas coisas que estão sendo preparadas para daqui a um tempo e nós estamos preocupados, mas não se preocupe, lembra? O Senhor vai nos tirar dessa ira vindoura. E ele vai ser aí uma influência mundial, um ditador mundial. A linguagem apocalíptica, né, é um símbolo, eles usam como nome de a besta que saiu do mar. E quando se fala de mar, a linguagem metafórica que o Apocalipse usa indica nações. Então este homem será um homem líder aí de mais ou menos 10 reinos. E ele vai desejar que todos o adorem e ele será temido. E aqueles que rejeitarem e não adorarem, então eles serão aí, passarão por grande sofrimento. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 4 que ele vai se assentar no templo de Deus. Lembra aquele templo vai ser reconstruído onde era guardada a Arca da Aliança? Então, que caiu tudinho, desconstruiu, não tem pedra mais sobre pedra. Agora ele vai reconstruir e ele vai sentar lá e ele vai desejar ser adorado. E sabe quem que deixou ser enganado nessa época? Alguns judeus que estão esperando Jesus como Messias ainda. E aí, quando eles verem essa cena, eles vão perceber que ele é mentiroso, que ele não é um homem bom, não. E agora ele vai se revelar como um anticristo. E aí ele será, a Bíblia diz que ele é considerado aí como o homem da iniquidade, como filho da perdição, como está escrito também em Daniel 9:27. Ele vai fingir paz e ele vai então aí, começar a fazer alguns sinais, ele vai enganar, ele vai ter poder de fazer alguns sinais, tá? Porque ele tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. E aí ele vai querer unir todas as igrejas, todas as filosofias, todas as religiões que ficaram aqui na terra em uma só igreja. E eles serão então persuadidos pela mentira desse anticristo, sim. E o Senhor Deus é o Pai da verdade e ele tem como sua meta a mentira. Então, crianças, ele então vai ter um aliado com ele. A Bíblia o chama de falso profeta. Falso profeta. Por quê? Vai ser um líder religioso. Então vai vir um anticristo como um líder trabalhando ali na política, tá? E depois vai vir um falso profeta que vai trabalhar com ele. Na linguagem metafórica, ele é chamado, esse falso profeta, de a besta da terra, tá? Então é só uma linguagem, porque ele é um homem que será um falso profeta. E aí, ele vai promover movimentos, ele vai unir seitas e vai fazer aí um ecumenismo e vai realizar grandes milagres. Ele vai fazer com que os que ficaram aqui na terra comecem a acreditar nele.
Porém, tudo isso são sinais ilusórios, tudo falso, com uma segunda intenção. Sim, Jesus nos oferece a salvação, Ele não nos forçou, por isso que você precisa decidir e escolher. Já aqui o anticristo, ele vai ordenar aqueles que ficaram aqui e rejeitarem a adoração a ele, então serão martirizados. A Bíblia diz que eles não poderão comprar aqui na terra, não poderão comer então, e não poderão ir para lugar nenhum. E aí, por eles não terem aí falado e aceitar o nome do Senhor, eles vão ser mortos pelo seu próprio sangue. Então, vai ser difícil quem vai conseguir passar por essa dor. Terão ainda uns que vão se salvar pelo seu próprio sangue, mas será muito triste, porque quando a gente corta um dedinho, a gente já quase não suporta. Então vamos aceitar o sangue de Cristo, que já nos livrou dessa ira vindoura. E aí, tia Bica, o que mais nós podemos dizer? Nós podemos tocar um chofar. E aí, depois você pesquisa, eu até coloquei aqui um som, deixa eu ver se eu consigo apertar aqui e achar, nem sei onde está aqui. Deixa eu ver se vai ficar mais dinâmico aqui, ó. Nesse momento, você pode apertar aí um som de chofar. Eu vou me esticar aqui, gente. E aí você vai dizer assim, ó. Consegue ouvir? Deixe um som. Quando se der esse ouvido, esse sinal no céu, será sinal que os 7 anos se passaram da alegria nas bodas do Cordeiro dos santos, dos salvos, e também o Senhor agora vai se revelar. Ele vai dizer, eu sou o primeiro e o último. E aqui use um professor para dizer essa fala. Aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E agora, crianças, agora Jesus não vai vir mais como um cordeiro que foi entregue na cruz do Calvário, né? Agora ele vai vir como um leão. Aí você pode apresentar aqui, né? Na primeira vinda ele veio como um cordeirinho, não veio julgar, ele veio para salvar, ele se entregou, né? Ele se doou, mas agora nessa vinda todo olho vai ver como um grande guerreiro, como um grande leão, rei de todas as nações. E aí, crianças, todo olho vai ver ele. E agora, tia Bica? E aí eu coloquei para vocês, para as crianças virem de camisetinha branca nesse dia, avisem os pais. E quando ele se apresentar, vamos colocar as nossas crianças, né, ao lado desse Jesus, porque a Bíblia diz que ele vai vir com poder e grande glória com os santos que estão com ele. Quem são esses? Somos nós que estaremos participando das bodas do Cordeiro. E aí nós vamos colocar as nossas crianças falarem assim, santo, 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 santo. Isso vai ser muito lindo para eles. E aí nós vamos dizer em grande voz, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra e glória. E o Senhor então será exaltado. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Prepare um narrador, né? E aí esse narrador vai dizer, porque assim como o relâmpago, tia Bica, vai ser demorado, a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. A Bíblia diz que ele vai vir em um cavalo branco, ele vai vir mostrando todo o seu poder e nós juntos desceremos com ele. Olha lá, ó, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24. E aí você pode mostrar um raio, né? Depois você pode dizer, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, faça uma narração, e os poderes do céu se abalarão. Quem sabe você pode dar uma apagadinha na luz, né? Mostrar um sol brilhando e apagar o LED, a lua brilhando e apagar o LED, estrelas, né? Você pode soltar ali da decoração, nesse dia decore a sala com nuvens, estrelas, e nesse momento começa a soltar as estrelas, porque a Bíblia diz que os poderes, eles se abalarão.
E aí, então, aparecerá no céu um sinal, e aí aponte um facho de luz para Jesus com aquela roupa que eu te falei, branca, com um cetro, né, com a capa, escrito Rei dos Reis e Senhores dos Senhores na sua coxa, na roupa. E aí, os povos da terra se lamentarão. Quem sabe ter aí uns tios, né, vestido com roupas rasgadas de sangue e chorando, eles podem se lamentar, mas tios, tá? As crianças deixem elas de branquinhos ali representando os santos. E aí verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Abaixem uma nuvem da decoração, né? E que fique até os pés do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas capítulo 1, versículo 14. E as crianças então fiquem ali ao lado de Jesus, né? E ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Crianças são todos os santos que estavam com ele nas bodas do Cordeiro. E aí, congele essa cena, professor, e explique a eles que o que está para acontecer é o final dessa grande vitória que o Senhor tem preparado para nós. Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida virão com ele. E agora irá julgar então todos esses povos que ficaram aqui na terra. E você vai dizer, Jesus então vai descer com poder e grande glória. E aí, tia Bica, o que vai acontecer? Nós então iremos julgar as nações com ele. Ele não vai estar sozinho. E aí, tia Bica, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, todas as tribos se lamentarão por causa dele. A Bíblia diz que aqueles judeus que ficaram vão ver que ele era Jesus, porque ele vai pisar no Monte das Oliveiras e eles vão ver que as suas mãos tinham um sinal e eles vão ver que aquele mesmo era Jesus, aquele que eles rejeitaram. E aí, crianças, o que vai acontecer? Acabou? Não acabou. Vocês querem saber o que vai acontecer nessa grande guerra final? Então venha para a próxima aula que nós iremos falar agora o tema da Batalha do Armagedon. Não faltem, porque agora vem o final de toda a história. O Senhor Jesus vai guerrear na Batalha do Armagedon e nós estaremos juntos com ele. Então venha na próxima aula. E aí, professores, nós então deixamos sempre um gostinho de quero mais. Por que eu disse na próxima aula? Porque nós teremos aí agora mais 4 aulas no próximo mês de outubro falando sobre a Batalha do Armagedon. Depois nós iremos falar sobre o milênio. Depois nós iremos falar sobre o trono branco. E por último, nós iremos falar sobre o eterno perfeito estado, a nova Jerusalém. Então, nós vamos ou não fazer as nossas crianças desejarem o céu e sonharem com o céu? Peço perdão aí que eu fiquei um pouquinho mais, porque essa aula precisa ser bem explicadinha. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me chamar pelo WhatsApp, tá bom? E olha, gente, preparem os seus corações, estudem a palavra. Aqui são ideias, vocês irão trabalhar como Deus direcionar vocês, mas não deixem de falar que a vinda do Senhor está próxima e nós precisamos falar para as nossas crianças, porque delas também é o reino dos céus. Amém? Um beijo no coração. Até a próxima aula, né? Que é semana que vem. E aí no mês de março nós vamos ter outra aula bônus maravilhosa com a tia Sônia, né? Então não deixe de participar aqui das aulas, tá bom? Você que ainda não tem a sua apostila, gente, peça, porque ali você vai conseguir estudar as referências bíblicas e você vai conseguir se aprofundar aí na palavra, tá bom? Um beijo e não deixem de falar do arrebatamento, porque as crianças amam o céu e precisam sonhar com o céu. Tchau, gente, fique com Jesus!